Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje falamos sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Doutora Ana, vamos pensar um mundo onde as demandas serão atendidas através da lei. Nós não vamos pensar uma utopia poliana, não. O que seria um mundo onde o cidadão com dificuldade de mobilidade seria bem recebido? Bom, esse mundo ideal seria a garantia dos nossos direitos, do nosso direito básico, né? Que eu falo que é a acessibilidade. Se você tiver acessibilidade, a conquista dos outros direitos fica bem mais fácil, né? Você tem um direito à saúde com mais tranquilidade, a educação, a lazer, a esporte, aí vai. Então, direito à acessibilidade. E pensando hoje que a Lei Brasileira da Inclusão, ela traz direito de acessibilidade de uma forma ampla. Né? Isso veio da convenção também. Hoje a acessibilidade não é só arquitetônica, é da atitude, é de informação, de comunicação. Então esse seria o começo de um mundo ideal. Né? A gente vê até no nosso dia a dia, tudo que é mais acessível, pensando que a acessibilidade também é para todos. Né? A acessibilidade universal. A lei garante que o cidadão que porta dificuldade de mobilidade, ele entra na justiça contra, por exemplo, a empresa de ônibus que não deu manutenção no elevador ou que não treinou o motorista de forma adequada para que ele parasse para ele? Sim, a lei garante, porque é a questão da acessibilidade, né? Hoje, como eu falei, o direito à acessibilidade é um conceito amplo. Né? Então, hoje, a lei garante isso. Você pode entrar na justiça, inclusive, pedindo danos morais, se você sofrer algum constrangimento nessa falta de... Belo Horizonte, Ponte Nova, são cidades acessíveis? Não são. Não são. Eu falo por experiência própria, não são nem um pouco acessíveis. Né? E tão ricas ao mesmo tempo e com tanta gente, tantos turistas, tantas pessoas para abraçar, né? Infelizmente, nós não temos essa mentalidade que a gente vai longe, até que Espanha tem, por exemplo, que país mais perto, uma Argentina tem, né? Nessa questão da acessibilidade, pensar nessa acessibilidade para todos. Pensar não só na sua população, como também no turista que vem de fora, né? E aí vai, nisso que a gente tem que pensar, acessibilidade para todos, do idoso. Hoje nós temos uma população aí avançada de idosos, né? Sim, Maurício, para as pessoas com dificuldade intelectual, o que seria ideal? Bem, eles precisariam de um atendimento inicialmente de reabilitação, né, de acordo com a sua necessidade. Hoje a gente tem o quê? Nós temos atendimentos padronizados do SUS, mas as pessoas precisam de um atendimento de acordo com a pessoa. Então tem que mudar a lógica. Né? Hoje as pessoas recebem encaminhamento ou é para a PAI, se o município tem a PAI, ou é para a saúde mental. A lógica da saúde mental é diferente da lógica de reabilitação. E aí o que acontece? Nós temos um atendimento de 30 minutos e às vezes na rede própria do governo, de 15 em 15 dias. Então, como que você vai treinar uma habilidade, treinar uma funcionalidade com uma pessoa, se você dá uma hora de atendimento no mês? É muito insuficiente e acaba sendo inadequado. Só para a gente tentar traduzir para as pessoas, né, Maurício, assim, uma criança com autismo, uma criança com síndrome de Down, por exemplo, ela precisa de um atendimento que é de vínculo, de continuidade, onde a criança reconheça na psicóloga ou na terapeuta ocupacional carinho, recepção, acolhida, para que o atendimento com continuidade aconteça com jogos pedagógicos, com jogos estimulantes de fala, com jogos estimulantes de mobilidade e de raciocínio, algo que na saúde mental por si só não acontece. O profissional às vezes muda, o espaço entre as sessões é muito grande, é isso? Sim, e é muito insuficiente. Às vezes o menino tem uma dificuldade para começar o atendimento. Quando ele se acalma, para começar a ser trabalhado, acabou o atendimento. E ele vai voltar daqui a uma semana, daqui a 15 dias, e aí, ou seja, ele reinicia o processo, a cada consulta ele reinicia um processo e não consegue ter uma continuidade. Então, precisa o quê? Do investimento adequado na saúde, de garantir a educação, o acesso à educação, com os recursos de acessibilidade também, né? O atendimento educacional especializado, ele tem que ter, se necessário, recursos pedagógicos específicos, a adaptação do material para ele, porque às vezes o menino tem uma dificuldade para o aprendizado e aí chega para ele toda a carga do conteúdo que o professor já sabe que ele não vai acompanhar, mas a rede não permite essa flexibilização. E aí, ou seja, ele fica lá
sendo empurrado de um ano para outro. Então, precisa ser organizado isso. E só para deixar claro, né, nessa parte da lei, a vaga na escola regular não pode ser negada e ele precisa de atendimento no contraturno. Exatamente. Estuda de tarde, ele vai ter que ter o acompanhamento de manhã, estuda de manhã, tem o acompanhamento à tarde. Exatamente. Isso ainda está muito distante, né? Avançou muito, porém, tem escolas que têm as salas, mas a grande maioria não tem. Então, tem um déficit muito grande. E aí, o que dificulta? Às vezes, o menino precisa de mais atendimentos e ele simplesmente é encaixado uma vez para dizer que está recebendo atendimento, mas ele precisa de um reforço. Porque um menino que está atrasado, que tem um déficit, né, ele é, vamos dizer assim, ele é infantilizado para a idade, né? Ele tem uma idade, mas ele tem um desenvolvimento aquém daquela idade. Essa criança precisa de um reforçamento, de um trabalho diferenciado. E aí você vai fazer um trabalho 1 hora. É o mesmo caso da saúde, é um atendimento que seria o ideal se ele tivesse na quantidade adequada. Sim. Para as instituições, doutora Maria Tereza? Eu ouso fazer um acréscimo aqui antes em relação à pessoa com deficiência intelectual, que vai muito de encontro ao que hoje nós, entidades, né, sempre buscamos. Nesse mundo ideal trazido pela lei, talvez a maior conquista foi em relação à capacidade civil da pessoa com deficiência. Sim. Foi uma coisa que a gente sempre buscou durante a nossa existência, né, enquanto instituição. Primeiro porque antes a pessoa com deficiência, ela era tutelada de tal forma que não se dava a ela a autonomia, a independência, o direito de escolha, o direito mesmo de se casar, de ter filhos, de adotar, de escolher seu parceiro, de morar sozinho. Então, coisas tão básicas na vida da pessoa com deficiência que antes não existiam e tão simples e que com a lei foram escancaradas, né? Foi realmente firmada como direito da pessoa com deficiência. Então, esse, sem dúvida, era o nosso mundo ideal das instituições. E segundo, talvez um dos maiores avanços, a meu ver, da lei, basicamente também para a família e para a pessoa com deficiência. Eu sou família de pessoa com deficiência, tem 10 anos que eu trabalho com pessoa com deficiência na defesa de direitos e para mim, aplicadora do direito, advogada que estudei, era muito difícil eu aplicar a lei. Era muito difícil entender a lei, era muito difícil saber aonde a lei se aplicava, como defender corretamente o direito da pessoa com deficiência, porque embora existisse a legislação, ela estava espalhada, ela era de difícil consulta, de difícil conhecimento. Isso para mim que estudou direito. Imagino eu para a pessoa com deficiência, para a família, lá na cidade do interior. Agora, doutora Maria Tereza, aí eu permito, dos meus 36 anos de idade, dizer da descoberta quase de Colombo, vamos dizer assim. Existem jovens de 30 anos, próximos, como eu, que têm uma vida porque não foram estimulados o bastante, com síndrome de Down, por exemplo, porque foram ainda educados nesse modelo antigo que você coloca, lá no fundo da casa, não era convidado. Trancados. Sim. E quando a gente vê, por exemplo, há umas 8 edições da revista Veja, por exemplo, uma pedagoga com síndrome de Down, e aí, é claro que se faz todo um alarde, né? Nossa, histórias de superação, Olimpíada, estamos vivendo isso, né? A superação do Paralímpico, aquela coisa toda, e de fazer com que esse indivíduo ele tem o direito de ir para a faculdade, ele tem o direito de prestar serviço para outras pessoas. Que não é algo extraordinário. Essa portadora de síndrome de Down, ela fez pedagogia e ela trabalha com toda dignidade, como se fosse nada. Ela fez como outra pessoa, mas que foi estimulado o bastante para isso, né? Agora, a pergunta que se coloca a partir disso, a casa é a última fronteira da ética. E quando a família não toma posse disso e ainda mantém a um lugar secundário? E quando a família, por exemplo, não reconhece, não precisa fazer nada, não, tá bom desse jeito. Como é que fica? É a questão da superproteção, né? Sim. A gente tem um grande problema com isso. A família não reconhece que o portador é capaz? Isso, a família superprotege. A gente também não pode reprovar esses pais, porque é o amor, né, também que eles têm. Um dia uma mãe me falou: doutora, não é que eu não queira que a minha filha não trabalhe, não é que eu não queira que minha filha não eduque, eu tenho medo
eu sofro pela discriminação que ela vai sofrer nas ruas. E a mãe sofre mesmo. A mãe sofre mais que o filho, né? Porque ela está ali. É a mãe, é o pai e a mãe que estão ali, na linha de frente. É eles que estão protegendo seus filhos. Então, eu entendi. Justamente a minha palestra era sobre isso, que as mães, que os pais fizessem que os seus filhos trabalhassem, colocassem numa escola, dasse ao máximo a independência para eles. E ela chegou e me falou isso, foi uma realidade que ela me mostrou. Mas tem, inclusive, essa superproteção. E isso eu acho que a instituição tem um papel fundamental. As instituições têm um papel fundamental nisso. A PAI, ela dá muita palestra sobre isso. De incutir na cabeça dos pais os direitos da pessoa com deficiência, a importância daquela pessoa ser independente na forma que ela for, mas no máximo possível, para que ela não dependa tanto dos pais que um dia se vão. E os filhos vão ficar. A conscientização da família, eu vou te dizer que acima da lei, é o maior desafio. Porque a lei existe, a lei está lá, está escrita, mas precisa de alguém para aplicar. É lógico que o poder público tem a sua parte de auto-aplicabilidade, né? Agora, a família, se ela não tomar posse, se ela não for atrás dos seus direitos, aquilo lá vai morrer, vai ficar letra fria mesmo. Então, Maria Tereza, eu acho que a gente chegou num ponto que temos que retomar. Nós vamos para um breve intervalo e aí vamos voltar exatamente nesse ponto. Apoderar-se da lei. Vamos para essa pequena pausa. Até daqui a pouquinho.